Olá pessoal, eu sou a professora Lenda de Química do Espaço Renovar e Digital e na aula de hoje nós vamos estudar as curvas de aquecimento e resfriamento das substâncias puras. Para realizar essa aula, eu utilizei como exemplo a água, que é uma substância pura. Mas até o final dessa aula, vocês vão entender que toda e qualquer substância pura deve se comportar da mesma maneira no aquecimento e no resfriamento. Tudo bem? Então vamos lá. Imagina que eu tenho um cubo de gelo a menos 20 graus Celsius e eu começo a fornecer calor, a aquecer esse cubo de gelo. A minha temperatura vai subir de menos 20, vai continuar subindo, subindo até atingir 0 graus Celsius. Quando a temperatura atingir 0 graus Celsius, nós vamos ter uma mudança de estado, que é a passagem do estado sólido para o estado líquido, certo? Durante essa passagem, os dois estados coexistem, ou seja, existe tanto o estado sólido quanto o estado líquido. Enquanto todo sólido não virar líquido, a minha temperatura não vai variar, ela vai continuar a 0 graus Celsius. Tudo bem? A partir do momento em que eu apenas tiver líquido, a minha curva volta a subir, ou seja, a minha temperatura volta a subir até atingir 100 graus Celsius. A 100 graus Celsius nós vamos ter uma nova mudança de estado. Qual é? A mudança do líquido para o vapor, certo? Enquanto todo o meu líquido não virar vapor, a minha temperatura vai se manter constante a 100 graus Celsius. Uma vez que todo o líquido virou vapor, a minha temperatura volta a subir conforme o tempo. E aqui eu vou ter o estado de vapor. O que é importante a gente analisar nas curvas de aquecimento? Os patamares, eles sempre vão mostrar a mudança de estado. Portanto, eu vou ter do estado sólido para o líquido o que nós chamamos de fusão. E do estado líquido para o vapor, nós vamos ter o que chamamos de ebulição. Certo? E a temperatura de 0 graus Celsius em que ocorre a fusão, nós vamos ter o famoso ponto de fusão. E a 100 graus Celsius que ocorre a ebulição, no caso da água, nós vamos ter ponto de ebulição. Então, pessoal, o que é importante vocês lembrarem, e eu vou repetir isso várias vezes ao longo dessa aula, toda substância pura, ela sempre vai ter dois patamares. Esses dois patamares representam uma mudança de estado, o sólido para o líquido, do líquido para o vapor ou para o estado gasoso. E nesses patamares é onde eu vou fazer a leitura do ponto de fusão e do ponto de ebulição. Tudo bem? Agora, vamos para o resfriamento. O resfriamento, ao invés de fornecer calor, eu passo a resfriar. Tudo bem? Então, vamos lá. Imagine que eu tenho um vapor a mais de 100 graus Celsius. Eu começo a resfriar esse vapor. Quando ele chegar a 100 graus Celsius, o que vai acontecer? Esse vapor vai começar a virar líquido. Então, eu vou ter um patamar, uma mudança de estado. Enquanto todo esse vapor não virar líquido, a minha temperatura fica constante a 100 graus Celsius. Quando eu só tenho líquido, minha temperatura volta a cair até atingir 0 graus Celsius. E aqui eu só vou ter o estado líquido. Quando chegar no zero, todo o meu líquido vai querer virar sólido. Tudo bem? Enquanto todo o meu líquido não virar sólido, a minha temperatura permanece constante a 0 graus Celsius. Quando todo o líquido virou sólido, eu passo a ter apenas o estado sólido. Repare, a curva de resfriamento também não mudou. Eu continuei tendo dois patamares da mudança dos estados. O que vai mudar? Apenas o nome. Aqui,
vapor mais o líquido, aqui vai ser chamado de condensação. E aqui, do líquido para o sólido, a solidificação. A 0 graus Celsius continuamos tendo o nosso ponto de fusão e a 100 graus Celsius continuamos tendo o nosso ponto de ebulição. Então, pessoal, o que eu quero que vocês levem dessa aula? Toda substância pura, seja no aquecimento ou resfriamento, sempre vai apresentar dois patamares. E esses patamares representam a mudança de estado. Quando eu estou aquecendo, eu vou ter a mudança as mudanças de estado vão ser fusão e ebulição. E eu vou ler os pontos de ebulição e os pontos de fusão. Quando eu tiver o resfriamento, eu vou ter a condensação e a solidificação. A condensação vai ocorrer onde ocorre a ebulição e a minha solidificação ocorre onde aconteceu a minha fusão. Tudo bem? Então lembre-se, substância pura, sempre formação de dois patamares, ou seja, a minha temperatura fica constante durante a mudança do estado da matéria.